Olá, várias pessoas fizeram contato comigo solicitando que eu falasse alguma coisa sobre a questão dos nomes hebraicos, né? Em especial, qual seria o nome do pai em hebraico, qual seria o nome do filho em hebraico e pastores, lideranças evangélicas, várias pessoas, sem muita gente mesmo. Então eu resolvi atender esse pedido, deixando claro que tem algumas coisas que são importantes, precisam ser devidamente esclarecidas. A primeira delas diz respeito a onde é a fonte que você utiliza para ter convicção com relação ao nome do pai, ao nome do filho. Qual é a fonte? Então, partindo da premissa que você só tem uma tradução para o português em mãos, né? Então fica muito difícil para quem só vive esse tipo de realidade chegar ao nome hebraico original, tanto do pai quanto do Messias, né? Isso é importante? De fato é importante, né? Existem várias passagens nas escrituras que falam sobre a questão que envolve esse assunto e eu gostaria de lembrar algumas coisas. Então vamos lá. Então as respostas e o que eu vou colocar aqui para vocês é a partir de dois textos hebraicos. É importante frisar isso, porque você vai encontrar um nome tanto para o pai quanto para o filho em hebraico. Você vai encontrar outro nome para o pai e para o filho em grego e assim sucessivamente até chegar em português. A questão que envolve esses aspectos, né? Então eu já mostrei aí a vocês no vídeo anterior a relação dos livros e textos que eu utilizo, né? Então eu utilizo a Bíblia hebraica, o texto hebraico da Bíblia hebraica, conhecida por quem estuda, mas conhecida como Diquetel, e a outra chamada Stuttgartensia. Muito bem. Compreendido esse aspecto, aí nós vamos encontrar nesses dois textos originais hebraicos o nome do pai e também o nome do filho, que ele também é encontrado no nome de um prenúncio de Messias que existe no próprio texto do próprio texto hebraico. Então não é complicado chegar ao nome correto para o pai e tampouco ao nome correto do Messias. Isso não é complicado, basta você abrir o texto hebraico e lá você verifica direitinho. Mas tem algumas outras dicas, que mesmo você que só tem uma tradução em português, pode ir lá ler, verificar e confirmar. Além daquela passagem de Atos 4:12, que diz que só tem um nome, não tem dois, nenhum outro nome foi dado aos homens debaixo dos céus, pelo qual importa que sejam salvos. E aí, no livro de Atos, a salvação está condicionada a crer no nome verdadeiro. E existem mais inúmeras outras passagens que falam sobre essa questão envolvendo o nome, né? Os nomes. Por quê? Porque o nome do pai, no texto hebraico, ele permanece até hoje. Permanece até hoje. O que se discute é a pronúncia, mas o tetragrama, que é aquele conjunto de 4 consoantes hebraicas, que é o nome hebraico do Pai, do Eterno, tá aí, tá lá, tá agora aqui, não tem como negar isso, né? Ele não se perdeu nem nada disso, ele existe, está escrito, né? No texto maçorético hebraico tem uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, e duvido que alguma liderança evangélica, enfim, tenha essa informação por não ter tido contato com o hebraico ou não ter estudado o hebraico na sua gigantesca maioria.
diz respeito ao seguinte: existe o texto hebraico. E ali existem duas coisas, que é o querer e o ketuv. Querer como se lê e o ketuv como se escreve. E aí que as pessoas se perdem. Aí que há uma confusão muito grande com relação a isso, que nós não vamos ter, porque nós vamos nos ater ao texto hebraico, exatamente como se encontra hoje, em qualquer Bíblia hebraica. Então, existem algumas coisas interessantes. Primeiro, o nome do Pai, ele se encontra não apenas no texto, que é a primeira vez que se usa o tetragrama, em Gênesis 2, verso 4. Você pode ler na sua tradução, obviamente, não vai estar nada lá em hebraico, mas no texto hebraico é ali que aparecem as 4 letras que compõem o tetragrama sagrado, o nome do Eterno. E não apenas ali. E isso é uma coisa importante. Se você ler, mesmo na sua tradução, você vai descobrir algumas coisas que eu dividi em 3 partes. A primeira parte envolve você ler que existem passagens falando sobre o nome. E existem passagens falando que o nome do Pai se encontra nos profetas, na cidade, no templo e no povo dele. Isso é muito interessante. Então, essa primeira parte envolve isso. A segunda parte já é mais aprofundada, porque ela envolve sons e sinais massoréticos ou diacríticos. A gente pode explicar isso com calma, né? Para que vocês possam ter uma compreensão exata. E a terceira parte, sim, que é o que nós vamos fazer no final desse vídeo, ou talvez de outro vídeo seguinte, é dar a pronúncia correta e o nome correto em hebraico do Pai e do Filho também. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante. Para quem se interessar, claro, né? A gente não está falando para quem não quer saber, né? Mas só para aqueles que solicitaram e aqueles que têm interesse. Então, se você puder aí e não for pedir muito, anota as passagens que eu vou dizer aí. Né? Depois você revê o vídeo com calma, mas eu vou dizer para você as passagens. Então, o que acontece? A primeira passagem que fala o nome do Pai está lá em Gênesis 2, versículo 4. A segunda parte que fala com respeito ao nome do Pai se encontrar no nome dos profetas, essa passagem você vai encontrar em Jeremias 15, 16. Ok? Que fica evidente no texto hebraico e nas traduções fica lá como Ias, Jeremias, Zacarias e aí vai. Isaías e assim por diante. A outra questão diz respeito ao nome do Pai se encontrar na cidade. Você pode verificar na sua Bíblia mesmo, traduzida, no livro de Daniel, capítulo 9, e é o versículo 19. O nome do Pai também se encontra no povo, o povo dele. E aí você vai encontrar no livro de Crônicas, se você estiver abrindo a Bíblia hebraica, Esdras, Crônicas 2 no caso, e lá no capítulo 7, versículo 14, que o povo do Eterno tem o seu nome nos nomes deles também. A terceira questão envolve o nome do Pai no templo. Aí você verifica na sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 9, verso 3 e 7. E finalmente, você vai encontrar que o nome do Pai está no Filho, no texto mais recente, que inclusive já é mesmo no texto traduzido, você vai localizar em João, capítulo 17, versículo 11 a 12. Isso é uma coisa que é importante a pessoa compreender, porque assim, jamais o Eterno permitiria que os seus filhos e filhas fossem enganados. Jamais. Até porque ele diz isso, afirma isso e ensina que ele não aceita que você creia ou adore em outros nomes que não seja o dele. Ele se apresentou pessoalmente, ele disse o nome dele inúmeras vezes
nas escrituras em hebraico, tá bom? Quando mudou para o grego, aí teve um outro nome para o pai, um outro nome para o filho. Latim, outro nome para o pai, outro nome para o filho. E aí, quando a gente trabalhar essa questão detalhadamente, você vai ver o nome que a Sociedade Bíblica do Brasil, através dos seus tradutores, colocou para vocês acreditarem hoje. Então, esse é um aspecto importante? Então, assim, após verificar todas essas passagens que vocês têm acesso e tem aí a informação para conferir, porque o que é importante não é você noticiar o fato, importante é você dizer onde está escrito. Uma coisa que eu não vejo, por exemplo, quando lideranças religiosas, evangélicas, cristãs proferem discursos de ódio e não há nenhum único lugar que aponte, justifique ou faça entendimento na conformidade desses discursos de ódio que existem por aí, tá claro? E outra, uma coisa também importante, essas pessoas que se consideram aí autoridades religiosas, elas cometem um erro crasso, gravíssimo, que qualquer historiador, não precisa nem ser religioso, jamais cometeria. É o que se chama de anacronismo histórico. Essas lideranças jovens, né, que não tem nem 30 anos de idade, às vezes pode ter até mais, mas não tem nenhum estudo ou conhecimento sobre o texto hebraico e sobre o texto grego, fazem anacronismo bíblico. O que é um anacronismo bíblico? É você ficar fora do contexto daquela passagem. Então você não pode, por exemplo, a título de exemplo, trazer uma passagem que foi válida num período e que atualmente já ela passou a ser histórica, mas não como regra para você seguir ou até cumprir. Então é importante esse detalhe. Quem estudou teologia deveria e deve saber que o anacronismo fora do contexto é muito grave, é um erro grave, é um erro crasso, inclusive, né? Que mostra o desconhecimento, o despreparo da pessoa para ensinar. Então, esse é um outro aspecto. Então, nós vamos falar, eu acho que o vídeo acabou ficando um pouco mais extenso do que eu imaginei, então nós vamos falar sobre isso. Então, repetindo, no próximo vídeo eu entro mais detalhes ainda, enquanto isso vocês conferem as passagens que eu passei para vocês, tá? Então, nós vamos falar sobre onde se encontra o nome, como ele é composto. O tetragrama é o nome do Eterno, e aí é importante não confundir nome, que é o tetragrama, com títulos, né? Títulos são títulos, por exemplo, Consolador, governante dos exércitos, todas as outras referências que são títulos, Elohim, por exemplo, e aí são Senhor na tradução para o português. Esses são títulos, né? Senhor em português é fácil até entender que não é nome, né? Que é título, né? E aí o que acontece? Há uma diferença entre nome e título, e nós vamos detalhar isso aí. Eu vou fazer esse vídeo, vou deixar por 2, 3 dias para vocês aproveitarem os comentários e deixarem as suas perguntas, inclusive dizendo, olha, eu fui lá, verifiquei aquela passagem que você falou, já li, ok, posso ir adiante, porque tudo é um processo de aprendizado. Aí nós vamos adiante no próximo vídeo. Acho que por hora, agradeço aí a vocês a atenção, todos estão aí, para que a gente possa realmente deixar muito claro. Só para adiantar, eu já tenho pronto aqui, tá vendo? Ó, aqui é o nome do pai, olha só para vocês, as anotações estão aqui, depois eu vou abrir a Bíblia em cada um desses lugares, tá vendo? Ó, cada uma dessas passagens, vou colocar aqui pertinho, tá vendo? Todos os trechos e textos onde o nome aparece, onde o nome está nos profetas, e aí vocês vão conferir letra por letra, consoante hebraica por consoante hebraica, e vão vocês, mesmo sem ter nenhum conhecimento do hebraico, compreender qual é o nome do pai e qual é o nome
do seu filho, e dos profetas, onde o nome do pai se encontra, da cidade onde o nome do pai também se encontra, do templo, seu povo, tá bom?